Lamborghini 0 km, que é um dos carros mais potentes do mundo. É mais potente do que a Ferrari, para quem não sabe. Eu morei em Turim, na Itália, e fui lá na fábrica da Fiat, que agora tem as filiais de outras empresas. E ali eu vi que a Lamborghini é uma potência. Mas se não tiver combustível, aquela máquina está morta. Você pode ser um grande pregador, um grande cantor evangélico, um missionário, mas se você não viver o que você prega, e se eu não viver o que eu prego, eu sou hipócrita, eu estou morto. E quem faz a diferença é Jesus Cristo. Amém? Continuando. Jeremias deu as voltas nas ruas, nas praças, pregando. Só que ele ficou decepcionado com aquela geração. Ele pregava, olha o que acontecia quando ele pregava. Vamos continuar aqui? O verso 2, né? Deus vai perdoar quem se humilhar. Aí no verso 2 do capítulo 5 de Jeremias, olha a sequência. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, eles não atentam os teus olhos para a verdade. Tu feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Quantas pessoas do Evangelho e não sentem a dor da verdade e não querem voltar? Isto é, não se sentem bem em ser um cristão gerado pela palavra. Aí sabe o que Jeremias falou? No verso 5? No verso 4, olha que Jeremias chegou à conclusão. Eu, porém, disse, deveras, esses são os pobres, são os loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Chamou de pobres e loucos aqueles que não sabem o juízo do seu Deus, o caminho do Senhor Deus. E é louco mesmo. Quando eu prego para a juventude e outras pessoas de várias faixas etárias, os irmãos lembram daquela tragédia da Boate Kiss, em 2013, em Santa Maria? O Espírito Santo me incomodou. Eu vi aquelas os jovens, saindo da Boate Kiss, todo mundo viu na televisão, e um monte de saco de lixo na calçada, eles lá dentro. Eu falei, meu Deus, e foi 212 pessoas. É muita gente. As 10 aqui do Urubu, o Rio do Urubu do Flamengo, 10 que morreram carbonizados. Abalou, imagine 212. Eu fiquei abalado. E quando todo mundo tem sentimento de cor, estava ali numa balada, mulheres, luxúria, paquera, menininhas lindas. Lamentei, não quero dizer que elas foram castigadas por isso. Foi uma fatalidade. E eu vi aquilo ali, depois de uns 10 dias da tragédia, eu paguei um empresário, amigo meu, chamado Edilson Lopes, não é evangélico, mas ele faz questão, quando eu viajo no Brasil, falou, Souza, conta comigo quando você for fazer umas viagens missionárias que eu quero, e ele pôs R$1.000 na minha conta. Nenhuma igreja fez isso até hoje para mim. Eu preguei na igreja domingo retrasado aqui em Londrina, 2 igrejas em Londrina, igrejas grandes. E eles me convidavam. Eu não pedi para pregar. Souza, vem aqui que você vai ministrar. Preguei a palavra como estou pregando aqui agora. Entendeu? Acabou o culto. Não me deram uma bala. R$1. Não que eu queria dinheiro. Mas a essência é que eu saí de São Paulo para ir até Londrina. Paguei 4 diárias de hotel. 68 a diária. R$68. E restaurante, alimentação. Souberam de tudo. Eu preguei nas 2 igrejas. Na sede, Igreja Luz do Mundo, e na outra igreja, que é uma congregação grande também. Nenhuma delas me deu um copo com água. Mas eu comecei a passar comigo no meu espírito. Se alguém pensa que eu vou ficar cobrando ou reivindicando alguma oferta, eles estão totalmente enganados, porque eu estou servindo o Rei do Universo e Ele vai me suprir nesses dias. Como tem suprido. E ontem eu estava vendo no meu computador, Souza, estou enviando uma oferta para você aqui da Bélgica, Bruxelas. É uma igreja brasileira, que eu fui dirigente da igreja, eu fiquei lá 7 meses em Bruxelas. Eu fui como se fosse um pastor. E até me chamavam lá, viu, pastor Sérgio? Vamos lá ouvir o pastor Souza. Eu falei, eu não sou pastor, eu sou missionário. As jovens lá, né? Os jovens. E essa jovem, que é uma empresária brasileira lá na Bélgica,
ela fez questão de me comunicar sem eu não falei nada. Ela mesmo sentiu, Souza, eu estou sentindo deixar uma oferta para você, porque eu conheço o seu trabalho missionário. E veio uma boa oferta, e vem ainda em reais, não, em euros. Ô, glória! Não, Deus não foi maravilhoso? É verdade ou não é? Então, queridos, quando você servir ao Senhor, quando você for levantado como missionário, como um ministro da palavra, não reivindique nada. Pregue por amor às almas, porque o Senhor vai suprir as tuas necessidades. Amém, queridos? Então, resumindo, eu amo aquela igreja, e se ele me chamar de novo, eu vou pregar lá de novo. Mesmo sabendo que ele não vai me dar um centavo, mas eu vou pelo amor das vidas. Se eu vou lá para pensar em oferta, eu estou pecando contra o Senhor. Então, eu estou achando que o dinheiro que eles vão me dar é melhor do que uma alma salva. Então, você não é chamado como servo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Há igrejas que só pregam prosperidade econômica. Sabe o que eles dizem? Quem não tiver um bom carro, uma vida estabilizada economicamente, uma casa na praia, uma pessoa de boa posição social, não alcançou a graça de Deus. Já viu? A graça que você tem, segundo ele, é que você está bem estabilizado. Se você não tiver carro, andar a pé, como eu ando a pé, e aquele missionário lá está tão para baixo que ele não tem nem carro para ir na igreja. Mas os irmãos têm me trazido aqui hoje. Deus pode usar os outros para me trazer. Amém? Isso é ter carro. Não sei nem dirigir. Mas, continuando. Se alguém diz que, para você provar que você é abençoado, se tem uma vida estabilizada comercialmente ou financeiramente, eles estão totalmente enganados. Sabe por quê? Quem foi Pedro e João? Hã? Eles eram pessoas, mas quando eles foram chamados para ser apóstolos, eles eram a coluna dos apóstolos. Isto é, os apóstolos mais importantes de Jesus, Pedro e João. Eles entraram numa igreja chamada Porta Formosa e colocaram um mendigo, pedindo esmola na porta da igreja. Nem dentro, foi fora. E todos que passavam por ali, você sabe dessa passagem bíblica, aquele mendigo estendia as mãos para receber uma moeda. E quando chegou Pedro e João entrando, ele estendeu a mão para os dois apóstolos e os apóstolos disseram para ele: olha para nós. É isso que ele vai dar uma boa grana para mim. Nós não temos prata e nem ouro. Os irmãos já imaginaram essa passagem? Os maiores apóstolos de Jesus não tinham dinheiro nem para dar esmola para um mendigo. Não tinha nem um realzinho na nossa moeda. Está na Bíblia, não está? Amém. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O homem deu um pulo, ficou na hora curado. E onde ele foi curado? Fora da igreja. Prova que não é dentro da igreja que você recebe a bênção. Você recebe a bênção, um milagre, em qualquer lugar, porque o Senhor está em qualquer parte do planeta. Fora da igreja. E se fosse dentro da igreja, ia ter uma idolatria na igreja, né? Lá é o templo dos milagres, como dizia o templo de Salomão. Pode ver na televisão. Venha para o templo dos milagres. Eu nunca vi templo fazer milagres. Eles têm que falar assim: venha para Jesus, só Ele pode fazer milagre. Mas eles querem tomar a glória de Jesus para eles. Eles vão se dar mal. Como eu vou me dar mal, se eu quiser a glória de Deus, não dá a glória dele para homem algum. Toda a glória é para o Filho dele. Toda a glória é para Jesus. Tanto é verdade que o próprio Jesus disse: eu não aceito glória que vem do homem, mas é o meu Pai que está no céu, é o que me glorifica. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, Deus quer o melhor para a sua igreja. E o melhor não é falar bonitinho, ficar fazendo profecia. Sabe o que diz a Bíblia sobre profecia? O rei Salomão diz assim: aonde não há profecia que vem do Senhor, o povo se corrompe. Que a profecia verdadeira tem que vir do Senhor. E diz mais a palavra: nenhum poder foi dado ao homem a não ser vindo do alto. Todo poder tem que ser do alto. Eu já vi pregador carnais, a igreja lotada, lá no Judiões da Última Hora, né? Em Camboriú, chega lá aqueles picaretas e fala assim: irmãos, receba poder! Eu não digo, aquele é fogo de palha e é banalidade. Que é isso? Para receber poder, você tem que pagar um preço no seu dia a dia. Se humilhar, ter uma vida santificada, sujeitar-se ao senhorio de Jesus. Olha o que Jesus falou: por que me chamastes de Senhor, Senhor, e não façais o que vos mando? Você acha que Deus vai dar
poder para qualquer picareta aí, pega o poder aí. Que é isso? O poder é para homens como Moisés, Elias, Daniel, e foram poucos que receberam o poder, porque eles eram humildes e não se gloriavam naquilo que Deus deu a eles. Convém que ele cresça e eu diminua, disse João. Não poder para esses picaretas aí, aí que eles vão ficar ricos. Tem poder para orar e curar, então agora eles vão fazer até filha medida para receber lá. Eu falando isso, não estou julgando, eu estava lá em Londrina, e eu gosto de pregar nas praças, individualmente. Aí vi uma senhora japonesa, andando assim, com uma dificuldade, né? Eu falei, vou dar uma mensagem para essa senhora. Eu falei, senhora, com licença, não quero incomodá-la, mas eu queria deixar uma mensagem para a senhora. Cristo tem um plano muito grande na sua vida. Ela olhou para mim assim, começamos a conversar sobre a palavra. Sabe o que ela falou para mim? Eu fui na Igreja Universal, inclusive ela foi no culto, depois ela foi no culto. Eu fui na Igreja Universal porque eu estou com dificuldades e pedi para o bispo orar por mim. Fui lá para pedir oração. Sabe o que ela me falou? Deu testemunho que eu estou falando. Só que missionário, quando eu falei que eu queria uma oração, ele falou para mim, só tem que dar um salário mínimo para que eu ore pela senhora. Quando ela falou aquilo, meu coração estremeceu. Um salário mínimo para orar para uma senhora que estava doente. E eu ouvi com os meus ouvidos e vi com meus olhos. Aí eu fiquei indignado, mas não falei nada. Eu falei, sabe que aí no culto hoje à noite, que eu vou ser pregador oficial? Ela falou, onde fica? Eu falei, fica na rua Rio Grande do Sul, Paulo. Eu quero ir, bicho, mas eu moro muito longe. Eu tenho dificuldade para vir aqui na cidade, porque eu moro no bairro. Eu falei, sobre isso não se preocupa. Eu vou falar com o evangelista, que é meu amigo, nós vamos buscar a senhora e levá-la de volta para a sua casa. Claro. Aqui, onde eu moro, aqui ninguém fez isso comigo até hoje. Ninguém me leva na igreja, porque eu estou... E nem vai me trazer e nem levar na minha casa. Mas nós vamos levar. Se ela vai para a igreja, nós vamos dar de volta. Resumindo, ela foi na igreja, toda feliz, e Deus me deu a palavra. Aí eu falei para a igreja, olha, essa senhora me relatou agora que ela pediu para alguém orar por ela numa igreja, e essa igreja, ou esse líder da igreja, disse que ela tinha que pagar um salário mínimo. E aquilo ali a igreja ficou, mas é fatos reais. A gente está vendo, se liga a televisão, pode ver se é mentira minha. Na própria televisão eles estão mostrando, você tem que sacrificar, você tem que fazer por outro para alcançar a bênção. Aí os picaretas, você vê na televisão, não estou julgando. Quanta bênção, meu irmão. Pode ver. Como é que era a sua vida antes de você entrar aqui no templo de Salomão? Olha bem, glorificando o templo. Não fala como era a sua vida depois que você encontrar Jesus. Ele salvou, ele não fala de salvação. Vai ouvindo. Bispo, quando eu estava sem Cristo, eu estava endividado. Muitas contas para pagar. Pode ver. E eu vendia picolé na rua. Era tudo, é verdade. E agora, como é que está a sua vida? Agora, bispo, agora eu tenho uma empresa com 50 funcionários. Está na televisão. E eu tenho um carro importado, não falo nem carro nacional, é tudo carro importado. E foi num tempo curto, né? O cara, 2, 3 anos, o cara estava rico. Agora o pior é essa aqui. Essa é de matar. Qual é o teu patrimônio hoje? Está por baixo de 3 milhões de reais. Aí o bispo fala assim, isto é só o começo. Vai para o inferno se você arrepender. Porque eu nunca vi Jesus falar sobre prosperidade. Os apóstolos não tinham dinheiro para dar esmola para o mendigo. Como é que um cara desse carrega depois de 2, 3 anos? E os apóstolos, que eram homens que trabalhavam na causa do Senhor, que morriam pela causa, eram homens que não tinham dinheiro. Nem Jesus tinha dinheiro. Jesus não tinha dinheiro, ele não andava com dinheiro. Quem andava era Judas Iscariotes, que o traiu por 30 moedas de prata. Eu falei que Cristo não tinha dinheiro, mas é que não tinha mesmo, sabe por quê? O diabo usou os fariseus, os religiosos, e os fariseus disseram para Jesus, tu paga imposto, já que Cristo falou, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, vamos ver se ele tem dinheiro para pagar os impostos. E ele não tinha. Você sabe dessa passagem? Mas Cristo, tranquilo, falou para Pedro, Pedro, lance um anzol no mar e pesque um peixe. Tu vai abrir a boca do peixe e vai encontrar um estáter. Estáter era a moeda da época. Pague por mim e por ti. Pagou 2 impostos. E quando abriu a boca do peixe, isso é que é fé, tu vai dar a moeda. E alguém parou, mas como é que pode surgir uma moeda da boca de um peixe? Não está na Bíblia, ninguém me falou isso, mas Deus me deu a graça de eu entender
que aquela moeda vem na boca do peixe, não é que Cristo gerou a moeda lá dentro do peixe. Não sabe fazer isso. Nós que somos inteligentes. Não tem naufrágio de navio até hoje, como o Titanic que naufraga? Naquela época tinha embarcações também. E quando naufraga o navio, tem dinheiro, tem prata, ou não tem? E Deus, que é poderoso, falou assim, mandou o peixe engolir aquela moeda que estava lá no baú e trazer para ele. Eu creio. Jonas, quem tragou Jonas e ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe? Não foi Deus? E não mandou depois o peixe vomitar Jonas? Vai lá e vomita Jonas. É o mesmo Deus que fez aquela moeda vir na boca daquele peixe. Tem gente que não entende. É muita coisa, né, para a pessoa entender. Por isso que diz a Bíblia, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu falo isso para os jovens nas universidades, eles acham que eles são muito inteligentes, porque eles estão na Bíblia. Já me falaram muitas vezes. Bíblia, pregador, isso é papel. É um livro muito arcaico. O papel aceita tudo. Mas na hora o Espírito Santo me dá a resposta. Com amor, sem gritar, sem pressionar. Se você acha que é papel, que o papel aceita tudo, nossos documentos também são papéis. Você rejeita na sua bolsa, no seu bolso, não é papel? O CPF não é papel? A carteira profissional, onde você trabalha, registrado não é papel? Eu duvido que um aposentado, porque eu já sou aposentado, recebe seus direitos trabalhistas no INSS se não tiver a carteira profissional registrada. E é papel, mas te dá direito de você receber seus benefícios. Dá direito de você ser identificado. Aí eu falo para as pessoas, você diz que a Bíblia é papel? Ela é uma identidade de Jesus. Como um documento nos identifica como cidadão, a Bíblia identifica Jesus Cristo como Rei. E palavra de Rei não volta atrás. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Aí eu digo, quem vai passar somos nós, miseráveis. Porque diz o profeta, o homem é como a flor, que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Também disse que é um monte de papel. Eu me lembro do ex-Beatle John Lennon, eu era fã dos Beatles na época, e John Lennon convocou a imprensa mundial, numa entrevista coletiva. John Lennon diz em alto e bom som, nós os Beatles somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. E os seus apóstolos, os apóstolos de Cristo, são todos atrasados. Nós somos realmente os modernos, mais famosos do que Jesus. Era um direito que ele tinha de pensar assim. Eu pergunto, Jesus matou ele? Mandou um raio para ele exterminar? Não. Por ironia do destino, John Lennon foi dar um autógrafo para o seu fã, Mark Chapman. A hora que ele acabou de dar um autógrafo, Mark Chapman pegou um revólver e o exterminou em plena Manhattan. Manhattan é o lugar mais badalado de Nova York. Ele morreu em frente ao seu edifício, o edifício Dakota, que só mora celebridades de Hollywood. Ele nem entrou no apartamento, morreu na calçada. E no dia seguinte veio a manchete. O sonho acabou. Mas a manchete da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8 é esta. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quer desafiar a palavra? Quer desafiar Cristo? Desafia. Mas não vamos perder essa guerra. Vou perder a salvação das nossas almas. Mas se você crer, essa palavra é poderosa para salvar nossas almas. Aí eu digo para alguns jovens que ficam com aquela cara de antipatia, porque não gostam da Bíblia, eu falo, querido, você não é obrigado a receber essas palavras. Vocês pegam um smartphone e ficam caçando Pokémon, monstrinhos virtuais. Isso é fácil. Olha, eu estou buscando aqui a resposta do Rei do Universo, Jesus Cristo. E os caras aprendem na base. Porque a sociedade moderna acha que todo pregador de hoje é um babaca, na linguagem. Esse cara é analfabeto, é um babaca. Aí por isso que eu falo de John Lennon, Gisele Bündchen, Tom Brady, eu falo de vários temas, para o cara saber que nós somos atualizados. O verdadeiro atual somos nós, porque Cristo é atual. Agora quem está sem Cristo está atrasado. Tão atrasado, eu lamento essas tragédias. Lembra de Suzanne von Richthofen? Suzanne von Richthofen fazia direito, primeiro ano de direito, estou levando a sério essas passagens. E ela mandou matar os pais a pauladas. Lembra? Até hoje ela está presa. Que vergonha, uma moça bonita, família nobre, classe alta,
E ela desgraçou a vida dela e matou os dois. Aliás, matou o casal. E o irmão dela está que nem um louco aqui na rua, porque ele perdeu a direção da vida. Você viu o irmão dela? Verdade? Não dá crédito à palavra? O diabo faz a festa. Ele veio roubar, matar e destruir. Você sempre vai perder sua mãe de jeito nenhum, né? Mas como ela não queria Cristo, talvez por vergonha, eu sou universitário, sou no direito. Todas as leis do judiciário saem dentro da Bíblia, querido. Sem essa palavra não tem nem lei. Aí quando a pessoa, eu vejo aquelas mulheres, aquelas madames, tem gente pobre que eu vejo já com aquele nariz, empinando o nariz, né? Ou torcendo o nariz para eu gosto de ouvir. Sabe o que eu falo agora? Elas ficam furiosas. Olha, vocês estão ouvindo a palavra e está sendo desagradável ouvir essas palavras. Vocês não são obrigados a ouvir, não, querido. Vocês não querem ouvir? Deus levantou a primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, ainda eu falo assim para deixar mais quente, uma mulher nobre, fina, mulher do presidente da República, e ela prega o evangelho para surdos e mudos através da exposição de Libra. Você tem ouvido e não está entendendo, e Deus levantou a mulher do presidente para pregar para surdos e mudos, e eles vão entender e podem ser salvos. E você pode ser condenado. Aí a mulher fica furiosa: sai daqui, sai daqui! Me chutaram, falou: opa, eu vou sair mais com a verdade que foi pregar. Quem quiser ouvir, que ouça. Amém, queridos? Não são fatos reais. Um dia alguém falou para mim: o que você cita Gisele Bündchen nas suas pregações? Fala agora de Michele Bolsonaro. Não é real? Elas não existem? Se alguém achou que eu falo demais, esses crentes radicais, aqueles crentes que santarrão, que não pode falar desses homens modernos, as mulheres, estão atrasados. Jesus não é o rei do universo? Amém. Sabe quando eu quis pregar para aquele povo de Jerusalém? Tinham vergonha de ouvi-lo? Ele diz assim para aquele povo: a rainha de Sabá condenará esta geração, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria do rei Salomão. Mas eis aqui quem está, quem é maior do que o rei Salomão. Você entendeu o que ele quis dizer? Uma rainha, uma mulher nobre da época, ela ficou impressionada, impactada de ouvir o rei Salomão. E além de ouvi-lo, ela não veio só ouvi-lo, não. Ela trouxe uma comitiva com ouro, prata, tecidos finos e presenteou o rei Salomão. E essa geração maldita, além de zombar de Cristo, desprezá-lo, ele pediu água, lhe deram fel e vinagre. Ele vai voltar para vingar o sangue dele, viu, querido? E dos profetas. E a rainha vai condenar. Olha, eu ouvi o rei Salomão, eu fiquei impressionado. E vocês não ouviram o rei do universo, que é maior do que Salomão? Salomão caiu em desgraça. Ele foi um adúltero. Ele foi um idólatra, mas o rei de vocês ele nunca pecou. Vocês estão condenados. É verdade ou não é? Ele se torna a rainha de Sabá. Amém? Eu louvo a Deus que eu tenho liberdade de pregar a palavra no Espírito. Porque está escrito: aonde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Para salvar, para libertar você. E a mim também. O pastor Sérgio vai ficar penalizado quando ele vê um pregador pregando fora da Bíblia, porque aquelas pessoas que estão lá naquele tempo, elas querem comer a palavra, mas elas estão comendo capim. Mas nós comemos o melhor. O maná do céu. Amém. Já vou encerrar daqui a pouco. E falando em encerrar, em nome do Senhor, esqueça do Souza. Não sei quando eu volto aqui, porque eu viajo muito. Se alguém ficar preocupado com o horário, é um pecado gravíssimo para terminar o culto. Isso não provém de Deus, é do diabo. Você está num lugar tão maravilhoso, carnaval rolando lá fora. Nós estamos aqui num ambiente espiritual. E você quer sair fora? Quem está achando que está falando demais? Você já leu a Bíblia? Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando numa casa, era meia-noite, nem a Bíblia, meia-noite. E tinha um jovem chamado Eutico, sentado na janela, e ele dormiu porque foi até meia-noite, né? E ele desequilibrou-se e quando foram ver ele tinha morrido, porque deu traumatismo craniano. Paulo, na tranquilidade que Deus deu a ele podia ficar apavorado, né? Poxa, se acontecer isso aqui hoje, você ia até ser preso. Porque você causou a morte de alguém que você pregou muito e alguém morreu. Pode até te condenar.